O debate acabou por ter maior peso no período anterior, essencialmente em torno das questões que dizem respeito à descontaminação e à potencial contaminação de aquíferos, claro, mais centrada no caso da Praia da Vitória, mas obviamente que esta é uma questão que abrange toda a ilha e que para nós também tem grande importância. A primeira sessão da Assembleia Municipal 2018 trouxe à ordem do dia temas variados, mas com principal destaque para a contaminação de solos e aquíferos na Ilha Terceira. Vamos saber mais. A primeira sessão da Assembleia Municipal de 2018 teve como tema principal a potencial contaminação dos solos e aquíferos na Ilha Terceira provocada pelos militares norte-americanos da base das Lajes. Uma questão que, no entender do presidente do município de Angra do Heroísmo, tem impacto na imagem da ilha e deve ser debatida com base em factos e não em opiniões. O debate acabou por ter maior peso no período anterior, essencialmente em torno das questões que dizem respeito à descontaminação e à potencial contaminação de aquíferos, claro, mais centrada no caso da Praia da Vitória, mas obviamente que esta é uma questão que abrange toda a ilha e que para nós também tem grande importância. Foi um debate interessante em que houve uma grande unanimidade por parte de todos os grupos políticos representados, no sentido de ser necessário abordar esta questão com grande prudência e com grande seriedade, já que os potenciais danos para a imagem da ilha são muito elevados e obviamente que estas coisas não podem ser debatidas apenas com base em opiniões, é preciso revelar todos os dados que existam e foi no fim de contas a grande conclusão de todo este debate foi a necessidade de transparência e de apresentar em público tudo o que exista sobre esta matéria. Para o autarca angrense, a potencial contaminação não se aplica à zona do Cabrito. Álamo de Menezes garante ainda que a água das nascentes desta zona cumpre todas as normas de qualidade. Na zona do Cabrito existiram durante muitos anos 2 reservatórios de combustível, para além de Paiões, numa zona um bocadinho mais afastada. Essas estruturas já foram todas desativadas há muito tempo. As análises existentes demonstram que não ficou nenhum traço que nos ponha de alguma maneira em risco aquilo que é a água que corre aqui para o lado de Angra e, portanto, a água de Angra tem tido sempre uma qualidade, aliás, superior àquela que é requerida. Nós temos alguns anos seguidos em que temos 100% do cumprimento de todas as normas de qualidade. E, de facto, temos um produto de altíssima qualidade e que não queremos de maneira nenhuma ver misturado nestas discussões. No entender do Partido Socialista, o problema da contaminação realmente existe, mas tem sido tratado de forma exacerbada. O representante do PS apela ao bom senso e à ponderação na abordagem desta matéria. Apesar de todos reconhecermos que existe um problema, que é preciso haver soluções, que tem que haver uma resolução, mas claramente exagerado e exacerbado relativamente àquilo que tem passado, o que não era nada desejável. Desde logo, sermos razoáveis, cada um passar a falar daquilo que sabe, cada um passar também a salvaguardar a imagem da Ilha Terceira, depois deixar as entidades competentes que façam o seu trabalho, e exigir que aquilo que for de facto entendido como adequado, que seja feito e seja feito no mais curto espaço de tempo. Para o PSD, a questão da contaminação deve ser tratada com equilíbrio, caso contrário, trará grandes consequências económicas para a ilha nas vertentes do turismo e da agricultura. Os locais têm que ser, em primeiro lugar, identificados. Tem que saber exatamente quais é que são os sítios onde as contaminações existem, que contaminações existem e que nível de risco é que podem ou não ter, numa primeira fase. Numa segunda fase, deve-se fazer um estudo e uma monitorização constante desses focos de contaminação para perceber da perigosidade ou da evolução da perigosidade dos mesmos. Transformar um problema que existe numa calamidade com a mediatização que ela está a ter é um erro. É um erro, primeiro, porque não é esse o ponto em que estamos, e segundo, porque um problema que tem que ser abordado com alguma serenidade e alguma tranquilidade poderá transformar-se num pânico das populações que nós não queremos e não é real e não se justifica e que terá consequências que nenhum de nós deseja em termos da economia da ilha, e os dois motores da economia da ilha neste momento são a agricultura, que sempre foi, e o turismo, que está num crescimento.
Já na perspectiva do CDS-PP, há que conter informação sobre a potencial contaminação de solos e aquíferos para não denegrir a imagem da ilha. Neste momento, a grande discussão está à volta disso ter chegado a um ponto de excesso ou não ter chegado a um ponto de excesso. Isso, a divulgação e a forma como se tem falado do assunto, a consciência já existe do risco e do que é preciso fazer. Felizmente, esse aspecto está salvaguardado. Agora, de facto, se calhar temos que encarar as coisas de uma maneira diferente e começar também a fazer alguma contenção de informação posterior, de maneira que não exista criada, uma vez que já está criada a consciência da necessidade e da vontade de se fazer a descontaminação nos sítios onde for necessário fazer, de forma a que não se crie posterior uma imagem de que isto realmente está tudo em risco e que é perigoso vir cá. Também o CDS-PP trouxe para cima da mesa duas propostas com vista à melhoria da fluidez do trânsito e segurança de quem circula no centro de Angra e em seu redor. Uma delas tem a ver com o Lar da Silveira, que tem uma unidade hoteleira que atualmente tem tido grande afluência, felizmente, como parece tem todas melhorado devido ao aumento do fluxo de turismo para a ilha, mas que está precisamente situado numa confluência de 4 estradas, de 4 vias e todas elas com grande afluência de trânsito. A nossa proposta visa que os lugares de estacionamento existentes em frente ao Hotel do Caracol, nomeadamente, passem a ser apenas para carga e descarga de passageiros. A segunda medida tem a ver com o início da via rápida, ali em São Bento, a seguir à rotunda da Praça de Touros, e vai no sentido de se criar uma ponte pedonal que atravesse aquela via para que, em segurança, as crianças e os adultos que se queiram deslocar ao Parque João Paulo II para usufruir daquele espaço de desporto e de atividade da cidade que a cidade tem, o possam fazer sem ter que correr a atravessar a rua fora da passadeira. Em debate estiveram também a requalificação da orla costeira e Baía do Fanal e a ampliação e construção de uma rampa para navios ferry no Porto das Pipas por parte do PSD. Futuras obras públicas que, no entender de Luís Rendeiro, terão grande impacto no trânsito, estradas e bens dos municípios. Abordámos também aqui preocupações que têm a ver com grandes obras públicas que vão ser realizadas a breve trecho no Conselho, nomeadamente a requalificação da Orla Costeira e Baía do Fanal e a ampliação e construção de uma rampa para navios ferry, as chamadas rampas Roró, no Porto das Pipas, que vão implicar uma movimentação de veículos pesados com cargas pesadas também e que vai, evidentemente, danificar um conjunto de estradas e de vias públicas, podendo também ter um impacto quer no trânsito, quer pela trepidação nos bens dos municípios e que essa preocupação deve ser abordada e deve ser tratada antes dos problemas acontecerem para que estejamos prevenidos. Segundo o autarca angrense, tratou-se de uma Assembleia Municipal com grande unanimidade por parte de todos os grupos políticos representados. A primeira sessão da Assembleia Municipal 2018 a marcar mais uma edição do seu Magazine Diário. Quanto a nós, marcamos encontro para amanhã, como é habitual no seu canal de preferência.